Este é o livro. O Olhar Perfeito, um thriller psicológico de Jesse Hunt, livro 6, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Capítulo 1. Gordon Maines se olhou no espelho do banheiro do hotel e não pôde deixar de admirar o que viu. Para um vereador em terceiro mandato que cogitava se candidatar a prefeito, ele exalava a confiança de um homem que costumava dobrar o sistema à sua vontade, e não o contrário. Além disso, estava com boa aparência. Aproximava-se dos 50, mas graças a um regime rigoroso de cuidados com a pele, com uma ajudinha de botox, dizia a si mesmo que ainda podia passar por quarentão. Seus cabelos ondulados continuavam mais sal que pimenta. A pele estava bronzeada, mas sem parecer doentia. Ainda ficava elegante de terno, embora não estivesse usando um naquele momento. Na verdade, tudo o que vestia era uma camiseta branca e uma cueca boxer, e em breve até isso desapareceria. Enquanto colocava o pequeno comprimido azul na boca e tomava um gole de conhaque, pensou no que o aguardava no outro cômodo. Estava longe de ser a primeira vez que fazia isso, mas a mulher que levara para o quarto 1441 do Hotel Bonaventure talvez fosse a mais impressionante de todas. O vestido roxo que ela usava era sofisticado e elegante, mas justo o suficiente para sugerir a recompensa escondida por baixo. Parte dele se perguntava o que ela estaria fazendo nesse ramo. Era bonita o suficiente para ser modelo ou atriz, ou, no mínimo, uma estrela pornô. Mas Gordon não perdia muito tempo se preocupando com as perspectivas de emprego a longo prazo da garota. Naquele momento, ela estava ali e faria tudo o que ele quisesse, mesmo que tivesse que sacar dinheiro do fundo de reserva que mantinha separado, aquele que usava para que a esposa não percebesse seus vários deslizes. Entrou no quarto bem equipado, com suas paredes cor de café com leite adornadas com arte moderna, tapete espesso e cômodas com tampo de mármore, e ficou surpreso ao encontrar a cama vazia. Por um segundo, pensando que ela tinha fugido com a primeira metade do pagamento, ele se dirigiu à porta. — Aonde vai, bonitão? Zrenia, disse uma voz vinda do canto do quarto. Ele olhou nessa direção e a viu, a garota que tinha exigido que não usassem nomes, sentada numa poltrona no canto perto da janela, vestindo apenas um corselé preto e calcinha. Suas proporções eram quase como as de uma Barbie, algo que ele pretendia investigar mais detalhadamente em breve. Seus longos cabelos loiros caíam em cascata, quase chegando aos cotovelos. Sua pele não era tão bronzeada quanto a de uma típica garota californiana, o que lhe conferia uma delicadeza e sofisticação que pareciam de alguma forma exóticas nessa terra de sol e surf. Seus olhos eram de um azul brilhante, lembrando as águas do Caribe onde ele tinha passado sua lua de mel. Gordon sacudiu imediatamente esse pensamento da cabeça e se concentrou na criatura à sua frente. — Estou indo na sua direção, respondeu ele, certo de que soava suave. — Antes disso, servi outra bebida para você, disse ela, acenando com a cabeça para o balcão acima do frigobar, enquanto tomava um gole do próprio copo. Decidi não esperar. — Que falta de educação, disse ele, fingindo-se ofendido enquanto pegava o copo. — Espero poder compensar, disse ela com um tom brincalhão. — Com certeza vou pensar em alguma coisa, respondeu antes de beber um gole. Isso é conhaque? Você disse que era seu preferido quando estávamos lá embaixo, disse ela. Uau, você prestou atenção, admirou-se ele antes de beber outro gole. A maioria das garotas no seu ramo não presta atenção em nada além do dinheiro. Está dizendo que não sou a primeira garota com quem você esteve? Zrenia, ela fez biquinho, projetando o lábio inferior de tal forma que ele mal se conteve. Essa garota é boa. Lembrou a si mesmo de acrescentar um pouco mais se o resto dos esforços dela correspondesse ao desempenho até então. Por que você não tira a camiseta e fica à vontade? Swing, sugeriu ela.
levantando-se e deixando que ele a admirasse por completo. Não me importo nem um pouco, murmurou, puxando a camiseta para cima de forma mais desajeitada do que gostaria. De fato, quando a levantou por cima da cabeça, perdeu o equilíbrio e tropeçou ligeiramente. Por sorte, aterrissou na cama, onde conseguiu finalmente tirar a camiseta, embora sentisse o cabelo ficando desarrumado no processo. Ficou irritado com sua falta de jeito, mas lembrou-se de que a loira não se importava. Ela estava agora em cima dele, com um sorriso no rosto. Talvez ela achasse a estranheza dele cativante. Muito desastrado? Swing, disse ela enquanto se dirigia à cadeira onde ele tinha deixado as calças, calçando o que pareciam ser luvas de plástico. Ele a observou se movendo, mas percebeu que estava lutando um pouco para se concentrar. Ela tirou a carteira dele do bolso de trás e a folheou lentamente, tirando todos os cartões e colocando-os num pequeno saco plástico. Tentou se apoiar nos cotovelos para ver melhor, mas seus braços não respondiam às ordens do cérebro. Ei! Zrenia tentou dizer, embora a língua parecesse pesada na boca. A garota olhou para ele e sorriu docemente. Está relaxada? Perguntou ela, se aproximando da mala e largando a sacola plástica. No fundo da mente de Gordon surgiu a ideia de que a moça poderia estar tentando roubá-lo. Também pensou que ela poderia ter colocado algo em sua bebida. Era hora de acabar com aquilo. Com toda a força que conseguiu reunir, Gordon se esforçou para se sentar. Sua cabeça balançava molemente enquanto tentava focar o olhar nela. Você? Pare! Tentou gritar, mas saiu mais como um murmúrio. Parecia que tinha a boca cheia de bolinhas de gude. Quando ela se aproximou, sua visão começou a duplicar, depois triplicar, incapaz de discernir qual era a verdadeira moça. Você é bonito, disse a imagem do meio enquanto o empurrava de volta para a cama. Vamos começar? Ela subiu em cima dele e o montou. O corpo de Gordon estava pesado e dormente, mal sentindo o peso dela. Ele notou que ela ainda usava as luvas plásticas. Em sua mente, cada vez mais confusa, soou um alerta. Isso era mais do que um simples roubo e drogagem. Algo na forma casual e sem pressa com que a mulher se movia sugeria que ela não estava apenas atrás do dinheiro e dos pertences dele. Ela estava se divertindo. O jeito como ela subia pelo seu tronco lembrava uma cobra deslizando lentamente pelo galho de uma árvore. O que você está fazendo? Zrenia conseguiu balbuciar. Ela pareceu entendê-lo perfeitamente. Estou cumprindo uma promessa, disse ela, naturalmente, como se estivesse respondendo a uma pergunta sobre o tempo. Gordon fixou o olhar nos olhos azuis dela e viu que toda a brincadeira anterior havia sumido. Agora estavam gélidos e focados. Ele sabia que estava encrencado. Essa constatação enviou uma súbita onda de adrenalina pelo seu corpo, que ele usou para tentar se levantar da cama. Esperava se erguer e que a mulher caísse de cima dele no chão. Mas mal tinha se levantado uns 15 centímetros quando ela o empurrou de volta, usando apenas um dedo indicador no peito para forçá-lo à posição original. Depois se inclinou, de modo que seus rostos ficassem a poucos centímetros de distância. O cabelo dela caía sobre os olhos dele, mas não havia nada que pudesse fazer. É o fim para você, Gordon, sussurrou ela no ouvido dele. Alguma última palavra? Seus olhos, a única parte que parecia ainda conseguir controlar, se arregalaram. Ah, Zrenia. Deixa pra lá, disse ela secamente, interrompendo-o. Não me interessa. Gordon ficou observando enquanto ela se endireitava novamente e colocava as mãos em volta do seu pescoço. Ele não conseguia sentir o aperto na garganta, mas sabia que ela devia estar apertando, porque a respiração ficou subitamente difícil. Seus olhos começaram a inchar e pareciam que iam saltar do crânio. Tentou desesperadamente inspirar, mas não conseguia puxar o ar para os pulmões. Sua visão ficou turva. Sua língua se movia de um lado para o outro,
como se procurasse algum oxigênio para sugar, mas nada funcionava. A última coisa que viu antes de sua visão escurecer foi a mulher acima dele, observando-o atentamente enquanto o estrangulava. Ela ainda sorria. Capítulo 2. Jessie Hunt estava sentada, nervosa, numa cabine do Nickel Diner na South Main Street, a apenas 2 quarteirões da Central Community Station da polícia de Los Angeles. Embora a pessoa com quem ia se encontrar não se importasse nem um pouco com sua aparência, ela queria causar uma boa impressão. No geral, considerava-se apresentável, seus olhos verdes eram brilhantes e seu cabelo castanho na altura dos ombros parecia mais lustroso que o normal. Naquele dia, antes de sair para trabalhar, vestiu sua blusa e calça mais formais, junto com sapatos baixos que não acentuavam sua já considerável altura de 1,80 m. Duvidava que alguém que a visse hoje a confundisse com uma modelo, como às vezes acontecia. Mas, há poucas semanas de completar 30 anos, ela sabia que ainda conseguia chamar atenção quando necessário. Considerando tudo, achava que estava se saindo bem. Afinal, fazia apenas 7 dias que havia sido drogada por um suspeito de homicídio e passado por uma lavagem estomacal. Desde então, após receber alta do hospital, ficou praticamente reclusa em seu apartamento, sob os cuidados e proteção do detetive Ryan Hernandez. Ryan insistiu em ficar com ela até que se recuperasse. Assim, durante a última semana, ele dormiu no sofá-cama da sala e preparou a maioria das refeições. Jessie decidiu aceitar a ajuda sem dar muita importância às ações do homem, que era seu parceiro de caso e às vezes algo mais. Normalmente, após uma licença médica prolongada, Jessie teria ido trabalhar com Ryan logo cedo para sua reunião com o capitão Roy Decker da polícia de Los Angeles. Mas hoje era diferente. Ela decidiu ter um pequeno encontro antes que o capitão começasse a impor regras e limites para seu retorno ao trabalho. Embora Jessie Hunt fosse uma consultora de perfis criminais para o Departamento de Polícia de Los Angeles e não uma policial, o capitão Decker ainda era seu supervisor imediato e desobedecer suas ordens poderia ter sérias consequências. Mas se, por acaso, ela se encontrasse com alguém e tivesse uma conversa informal sobre uma investigação em andamento antes de receber as ordens de Decker, bem, dificilmente isso poderia ser usado contra ela. Foi por essa razão que se sentou no restaurante lotado às 7h30 da manhã, esperando a chegada de um homem com quem só havia conversado ocasionalmente e quase sempre em situações tensas. Mordiscou a torrada e tomou a segunda xícara de café, ciente de que provavelmente deveria ter parado na primeira. Ele entrou no momento em que ela pousou a xícara na mesa. Garland Moses olhou ao redor do restaurante, viu Jessie e se dirigiu a ela. Aos 71 anos, com a pele curtida, cabelos brancos desgrenhados e óculos bifocais que pareciam prestes a escorregar do nariz, não chamou a atenção de nenhum dos clientes por quem passou. Nenhum deles fazia ideia de que estava na presença do talvez mais célebre criador de perfis criminais do último quarto de século. Jessie não podia culpá-los. O homem parecia cultivar um ar de desleixo. Aproximou-se dela, aparentemente alheio às pontas da camisa que escapavam por cima das calças de veludo cotelê amassadas e as manchas no cardigã marrom oversized. O blazer cinza que pendia nele como num cabide parecia prestes a engoli-lo por inteiro. Mas, observando com mais atenção, outros detalhes se tornavam evidentes. Por trás das lentes grossas dos óculos, seus olhos penetrantes escaneavam rapidamente o ambiente. O cabelo estava despenteado, mas a barba estava bem feita, sem um único fio por fazer. Seus dentes ainda estavam brancos e em perfeito estado. As unhas estavam bem aparadas e os cadarços de seus mocassins gastos estavam amarrados com nós duplos apertados. Garland Moses projetava a imagem desleixada de um idoso no estilo Columbo. Mas, como Jessie bem sabia, era tudo uma encenação.
Moses vinha resolvendo alguns dos casos de homicídio mais difíceis do país há mais de 40 anos. Começou como parte da renomada Unidade de Ciências Comportamentais do FBI, sediada em Quantico, Virgínia. Então, no final dos anos 90, após 20 anos, vendo o pior que a humanidade tinha a oferecer, se aposentou e se mudou para o ensolarado sul da Califórnia. Mas, poucos meses após sua chegada, foi cortejado pela polícia de Los Angeles para trabalhar como consultor de perfis. Concordou, com várias condições. Primeiro, não seria um funcionário formal, portanto, não estaria sujeito às regras e regulamentos do departamento e poderia entrar e sair quando quisesse. Segundo, poderia escolher seus próprios casos. E o mais importante para ele, não precisaria seguir nenhum código de vestimenta. O departamento concordou entusiasticamente, e apesar de seu comportamento externamente rude, ou, como um agente o chamou, um velho rabugento e de pavio curto, nunca se arrependeram. Confinado em seu escritório isolado do tamanho de um armário de vassouras no segundo andar da delegacia, Moses continuou seu trabalho, onde se podia contar com ele para resolver pelo menos 3 ou 4 casos de grande repercussão por ano, geralmente aqueles que deixavam todos os outros perplexos. Por motivos que Jessie nunca entendeu, Garland Moses parecia gostar dela, ou pelo menos não se opunha abertamente à sua existência, o que para ele era praticamente a mesma coisa. Às vezes, até lhe dava conselhos sobre alguns de seus casos. Embora ele nunca tivesse admitido, ela sabia que sua recomendação tinha sido crucial para sua admissão na prestigiada Academia do FBI, um programa de 10 semanas que ela havia concluído no ano anterior. O curso altamente seletivo reunia a nata dos departamentos de polícia locais para treiná-los nas mais recentes técnicas de investigação do FBI. Normalmente, era reservado a detetives experientes com históricos exemplares, mas Jessie, uma relativa novata, conseguiu entrar de alguma forma. Durante o curso, ela não só aprendeu com os instrutores da mundialmente famosa Unidade de Ciências Comportamentais, como também passou por um intenso treinamento físico, incluindo instrução sobre armas e aulas de defesa pessoal. Sem dúvida, seu sucesso na resolução de vários casos de homicídio de alto perfil, sem mencionar o fato de ter escapado de uma tentativa de assassinato por parte do ex-marido, teve um papel importante em sua admissão. Mas o que provavelmente pesou mais foi a recomendação de várias autoridades policiais de alto escalão de Los Angeles, incluindo Moisés. Ao se sentar diante dele, Jessie teve certeza de que ele já intuía o motivo de seu pedido para se encontrarem cedo, fora do trabalho. Apesar do nervosismo, era quase um alívio. Se ele já adivinhava o que ela queria, ela poderia pular todas as formalidades, persuasão e bajulação que seu pedido normalmente exigiria. Afinal, ele estava ali. Isso significava que ele estava, no mínimo, um pouco interessado. "Bom dia, Sr. Moses", disse ela quando ele se sentou à sua frente. "Garland", respondeu ele com sua voz característica, enquanto fazia sinal para a garçonete pedir um café. "É bom que seja importante, Hunt. Você foi muito misteriosa ao telefone. Não gosto de alterar minha rotina matinal e você com certeza conseguiu fazer isso." "Tenho certeza de que a mudança vai valer a pena", garantiu ela, antes de decidir ir direto ao ponto. "Preciso da sua ajuda." "Já imaginava. Ninguém me chama para discutir padrões de porcelana, infelizmente", disse ele com a cara séria. Jessie decidiu encarar a piada como um bom sinal e entrou na brincadeira. "Posso fazer isso depois, Garland, se você quiser, mas por enquanto, meu interesse é menos em louça e mais em sequestradores de crianças e assassinos em série." A garçonete, que acabava de chegar com a cafeteira, olhou para Jessie com espanto. Uma loira de 40 e poucos anos com o nome Pam no crachá, ela se recuperou rapidamente, desviando o olhar e enchendo a xícara de Garland. "Estou ouvindo", disse Garland depois que a garçonete saiu.
assim como a Pam, aparentemente. Jesse decidiu não perguntar como ele sabia o nome da mulher sem ter olhado para ela. Em vez disso, começou seu discurso. Tenho certeza de que você sabe que Bolton Crutchfield continua foragido e que, na semana passada, sequestrou uma garota de 17 anos chamada Hannah Dorsey. Sei, disse ele, sem acrescentar mais nada. Ele não precisava. Não era preciso ser um renomado especialista em perfis criminais para conhecer a história monstruosa de Bolton Crutchfield, que havia assassinado dezenas de pessoas de forma brutalmente elaborada e recentemente fugido de um hospital psiquiátrico. Certo, continuou ela. Talvez você também saiba que tenho uma certa história com Crutchfield, que o entrevistei mais de uma dúzia de vezes quando ele estava detido no hospital psiquiátrico NRD, onde ele me contou que meu querido pai, o assassino em série Xander Thurman, era seu mentor e que eles mantinham contato. Eu sabia disso também. Sei também que, apesar da admiração dele pelo seu pai, quando chegou a hora de escolher entre vocês, ele te alertou sobre a ameaça do seu pai, possivelmente salvando sua vida. Isso deve complicar seus sentimentos em relação a ele. Jesse tomou um longo gole de café enquanto ponderava como responder. Sim, admitiu finalmente, especialmente porque ele deixou claro que pretendia me deixar em paz dali em diante e seguir outros interesses. Uma espécie de trégua. Pam voltou timidamente para atender o pedido de Garland. Quero o mesmo que ela está comendo, disse ele apontando para a torrada de Jesse. Pam pareceu desapontada, mas não disse nada e se retirou para a cozinha. Exato, disse Jesse. Claro que eu estava relutante em aceitar a palavra de um assassino cruel de que ele iria viver e deixar viver. E então ele sequestrou a garota. Isso o incomodou? Observou Garland, afirmando o que sabia ser óbvio. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.